Olá, hoje nós vamos falar para você que aí virou líder e aí você pensa, meu Deus, mas e agora? O que eu faço? Tem esse tanto de pessoas que estão aí dependendo de mim, eu não sei como fazer, eu não sei como agir. Calma, que existe uma solução, eu vou te dizer aqui nesse vídeo um passo a passo, simples e prático que você pode fazer para você estabelecer a sua liderança e você ter muitos resultados e trazer a equipe para o seu lado. Vamos lá? Primeira coisa que você precisa entender é que antes de você ser líder, você se preocupava com o seu quadrado, né? Desculpa do termo, mas é bem isso. Você se preocupava com a sua performance. Você tinha que trazer resultados, mas em cima daquelas tarefas que você era responsável. Agora, como líder, você também continua sendo responsável por uma série de resultados e uma série de tarefas. Só que a grande diferença é que hoje você responde pelo resultado de outras pessoas. E aí é onde entra o ponto de atenção que eu quero chamar você. Porque todas as vezes que você fala de liderança, você está olhando para os outros e não mais somente para você. Uma coisa que também é importante você entender é que a liderança ela tem vários estágios. O primeiro estágio da liderança é a autoliderança. Então vai ser muito importante que nesse período você se prepare, que você passe a conhecer você melhor. Quais são suas forças, quais são as suas fraquezas, o que te diferencia no mercado, o que faz de você um excelente profissional. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto que é bem importante é que você tem que, já na largada, empregar ritmo a essa galera aí que você está gerenciando. Mas, Mônica, eu acabei saindo do grupo, eu era um colega deles até semana passada. Exatamente por isso que você precisa mandar uma mensagem por meio da sua postura, por meio do seu comportamento, por meio das suas mensagens, de que hoje você está numa outra cadeira. Mas isso você precisa fazer de uma maneira simples, de uma maneira educada, sem ser grosseiro. Você não precisa estabelecer poder ou influência por meio do autoritarismo. Você vai virar uma autoridade para as pessoas se você seguir algumas orientações que eu vou te trazer aqui nesse vídeo, que eu já estou te entregando aqui nesse vídeo. Então é muito importante que você empregue energia nessa galera, que você mostre que você está disponível, que você está querendo sim ter resultado. E de nada adianta você pedir para o grupo agir se você fica na apatia. Então você precisa capitanear esse movimento. Mostre para as pessoas, inclusive, que você está numa outra cadeira e que essa cadeira hoje é uma cadeira em que você é o capitão do time. Mas torna a dizer, faça isso de uma maneira inteligente, de uma maneira proprietária, mas principalmente de uma maneira respeitosa com as pessoas. Sabe por quê? Por que você agora tem que estar com gás total para entregar resultado e trazer a produtividade do time? Porque o time está inseguro, ele está meio que na expectativa, observando e olhando para saber se você vai conseguir dar conta desse novo jogo, se você vai conseguir dar conta dessa nova cadeira e dessa nova função. Outro ponto que também é muito importante é você investir no seu desenvolvimento. Você está num outro patamar. Hoje você responde não só por você, você responde também pelo desempenho das outras pessoas. Então é fundamental que você esteja preparado. Faça cursos, faça mentorias, leia sobre o assunto e aplique aquilo que você aprende. Sabe por que muitas das pessoas se sentem até confusas e paralisadas pelo excesso de informação? Então, o que eu te aconselho é que você escolha um bom mentor, uma pessoa que tenha experiência com gestão, para que ele possa ir te conduzindo nessa jornada. E quando você vai investindo em você, você vai tendo mais informação, mais conhecimento, você vai se sentindo mais seguro para as suas tomadas de decisão. Um outro ponto também que você precisa investir muito é no seu autoconhecimento. Sabe por quê? Porque quando a gente é liderado, a gente está numa condição diferente de ser líder. Então você precisa reconhecer quais são as suas forças, aquilo que você tem de fraquezas, quais são os seus valores, e esses valores é o que vai conectar você com o seu time, com as pessoas que estão lá. Por que você deve continuar ou não com essas pessoas, com essa equipe que você herdou? Antes de tomar qualquer decisão, você precisa conhecer melhor essas pessoas. Mesmo que elas já fossem os seus pares, você estava numa condição diferenciada, você era par. Hoje você está na condição de líder, então aumenta muito mais a sua responsabilidade no trato, no dia a dia, no direcionamento dessas pessoas.
Outro ponto que também é bem importante que você precisa considerar, e eu sempre faço isso todas as vezes que eu assumo uma nova equipe. Isso pode ser uma equipe de líderes, porque eu já fui líder de líder, ou você pode ser uma liderança de uma equipe mesmo, né? Que a liderança ela tem estágios diferentes. Então, se hoje você está aí com esse novo time, a primeira coisa que eu faço não é ter uma reunião de alinhamento de processos ou de trabalho, quem vai fazer o quê, quem vai trazer tal meta, não. A primeira coisa que eu faço é uma reunião de alinhamento de valores. Nessa reunião eu falo de como que eu gosto das coisas, como que eu não gosto, quais são os objetivos, eu ouço as expectativas das pessoas em relação à minha liderança, em relação ao meu trabalho, de que maneira que eu posso contribuir com elas. E um ponto importantíssimo, eu falo olhando nos olhos e eu falo exatamente quais são os inegociáveis. A sua equipe precisa saber o que são os inegociáveis. Mas, Mônica, o que é esse tal de inegociáveis? Quais são as decisões, as atitudes e comportamentos que são intoleráveis para trabalhar com você? Eu, por exemplo, tenho dificuldade em lidar com a mentira. Eu sempre falo isso com todos os meus times, com todas as pessoas que trabalham comigo. Cara, você errou? Fala para mim que você errou. Não me deixe saber pelo vizinho que você fez caca. Eu quero saber por você. E eu dou a minha palavra a eles, que eu vou defendê-los até debaixo d'água. A gente pode cair no pau dentro de casa, lá na equipe, mas externamente eu vou defender com unhas e dentes. Por quê? Porque a pessoa foi parceira, ela falou a verdade para mim. Então, para mim, o inegociável é a mentira. Comportamentos de mentira, comportamentos de fofoca, são situações que eu não consigo tolerar, mas a mentira é muito mais forte para mim. Eu não consigo lidar com esse tipo de atitude. Isso eu deixo claro na minha primeira reunião de equipe, todas as equipes que eu assumo. Por que isso é importante? Para você balizar os comportamentos. Você não vai entrar com o dedo ríspido na reunião, de maneira nenhuma, mas você vai explicar para o time, gente, olha, eu gosto das coisas assim, assado, eu quero ouvir de vocês quais as expectativas que vocês têm em relação ao meu trabalho, em relação à minha liderança, quero ouvir de vocês quais são os atuais desafios que vocês enxergam aqui na área, que vocês enxergam na diretoria, e quero também trazer para vocês que eu tenho algumas questões que eu não vou tolerar, eu não consigo tolerar. E aí você fala com aquilo que você não consegue tolerar. É muito importante também nesse bate-papo você falar quais são os seus valores. Esses valores precisam estar alinhados com os valores da empresa, né? A empresa a qual você está prestando serviço ou mesmo a sua empresa, porque os valores é o que vão determinar as atitudes. Quando você não tem assuntos como esses, se você não tem diálogos como esses, acaba atrapalhando o dia a dia, porque você foge de conversas importantes como essas e as pessoas começam a tomar decisões que te estressam, que te irritam, decisões que muitas das vezes você não concorda. Aí você acha que a solução é demitir um funcionário. Não é demitir, nem sempre a solução passa por uma demissão. Eu não estou dizendo que eu sou contra a demissão, muito pelo contrário. Quem não tem performance, eu acho que não tem que estar no time mesmo. Mas eu estou falando de atitudes. Então, se você implementar essa reunião de alinhamento já na sua chegada, eu tenho certeza que você vai conseguir calibrar as expectativas e você já vai mandar o seu recado da forma que você quer fazer o trabalho. Um outro ponto que também é bem importante é você estar atento às mensagens subliminares. Mônica, mas o que é esse tal de mensagem subliminar? São as mensagens que as pessoas passam por meio das atitudes e dos comportamentos. Nem sempre uma pessoa se comunica somente com a comunicação oral, com a comunicação verbal. Ela pode muito bem demonstrar de uma maneira física a forma como ela está te recebendo, a forma como ela está julgando uma ideia sua. Tudo isso, o corpo traz uma série de sinais e mais do que o corpo, as atitudes das pessoas dizem muito sobre elas. Então, se você começa a observar a maneira como esse grupo está se compondo, a forma como eles estão te recebendo, você vai ter aí insumos para você poder calibrar e saber de que forma que você vai poder manter o gerenciamento e manter os resultados dessas pessoas que hoje você está liderando. E por último e não menos importante, você precisa comunicar. Uma das maiores habilidades de um líder, de um bom líder, é aquele que sabe se comunicar. Mas, Mônica, é óbvio, não é possível que eles não saibam dessas questões. Eles não sabem, eles não têm que saber. Talvez você saiba porque você está num nível de consciência maior. Mas as pessoas não têm obrigatoriedade de saber quais são as suas expectativas.
você precisa dizer para as pessoas. É o que eu sempre falo para os meus alunos. O óbvio precisa ser dito, porque quando você não fala o óbvio, as pessoas elas vão ter deduções, elas vão fazer suposições. E quando a gente fala de suposições, aí a criatividade, o céu é o limite, porque cada um vai interpretar de uma forma. O que acontece com isso? Você vai ter ruído na sua equipe, a produtividade vai cair e o desentendimento vai ser gigante, porque vai estar cada um indo para um lado e, consequentemente, o teu resultado vai lá para baixo, porque é muito esforço para pouco resultado. Você precisa fazer pouco esforço e ter muito progresso. Essa é a ciência de uma boa gestão, tá bom? Eu desejo a você, que foi aí recém-promovido, muito sucesso nessa sua jornada. Acompanhe a gente aqui nas redes, porque eu tenho certeza que a gente tem muito conteúdo para te ajudar aí ao longo da sua trajetória como líder e como gestor. Um abraço e até a próxima. Tchau!